Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Imigrantes. Você já me conhece, eu sou o Juliano Godoy. A gente está aqui hoje para ver o episódio número 36, ou o segundo episódio, a continuação do episódio do nosso querido Jair Oliveira, o Jairzinho. No primeiro episódio, que foi a hora semana passada, ele contou um pouco sobre a carreira dele, como foi a decisão de mudar para os Estados Unidos, como está sendo construir um negócio, reconstruir a carreira dele aqui, ou dar continuidade à carreira dele aqui. E agora, nesse episódio 2, o Jair ele vai abrir o coração. Ele vai contar sobre as mudanças internas que ele fez aqui. Ele começou lá em Nova York, depois ele mudou para Flórida, para perto de Miami. Ele vai contar do relacionamento da família dele, da esposa, as duas filhas lindas que ele tem. Tem bastante coisa que ele vai contar sobre o dia a dia deles aqui nos Estados Unidos. E aí, de novo, o que eu achei super legal nesse episódio é ver que um cara com todo o sucesso que ele tem, todo o alcance que ele tem, no final do dia, ele é gente como a gente, é um cara super do bem, super humilde e passa, de novo, pelas mesmas angústias que todo ser humano passa, né? Assim, você tem que fazer uma decisão de mudar de cidade, quais são os prós, os contras, né? Você tem uma decisão grande para tomar na sua carreira, você está mudando de país, como que isso impacta na sua carreira, etc. Como é que você coloca a família em tudo isso, como você equilibra a família com o trabalho, com lazer, com realização, são dúvidas que eu passo, acho que você que está ouvindo também passa, e o Jair também passou e vai trazer aqui a perspectiva dele para essas e outros grandes temas que a gente bateu um papo aqui. E no final, você que quer seguir, que admira o Jair e que também quer seguir um pouco nessa carreira de músico, ele deixou um monte de dica para você aqui, para você bombar no seu negócio. Gente, é isso. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Prazer estar aqui de volta na segunda temporada do Imigrantes. Prazer estar aqui com vocês de novo. E Jair, vamos lá. O episódio é todo seu. Grande abraço. Jair, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Acho que você disse também que você fez um movimento, né? Você chegou, veio para Nova York, ficou lá acho, talvez 3 anos. 3 anos, no meio da pandemia, ou durante a pandemia, resolveu mudar para Flórida. Esse foi um movimento que bastante gente fez. Eu pessoalmente também fiz. Eu morava em Chicago, morei 3 anos em Chicago. Aí no meio da pandemia falei, olha, acho que eu quero algo diferente, etc. E vim para Dallas. Então hoje eu tô aqui em Dallas. O que te motivou nessa nova mudança também, né? Porque, de novo, mais uma mudança, recomeçar. Eu acho que Nova York, para quem, de novo, conheço nada da sua indústria, mas me parece um lugar mais propício para o que você e a Tânia fazem, né? O que teve, qual foi o processo decisório para descer para o sul? Acho que muita gente, se bobear, vai passar também pelas suas razões, né, da sua própria mudança. Assim, eu sempre tive uma ligação muito especial com Nova York. Eu gosto muito de Nova York, acho uma cidade incrível. Eu sempre fui muito apaixonado por Nova York. Acho que tem um pouco do dinamismo de São Paulo. Às vezes São Paulo, inclusive, tem até coisas até mais interessantes que Nova York. Mas Nova York é uma metrópole completamente aberta para o mundo, né? Então, assim, eu tenho um poema de um querido amigo e poeta chamado José Domingos, que ele fala assim: vejo 5 continentes pisando a mesma calçada. Isso ele se referindo a São Paulo, né? Mas isso faz muito sentido para mim também quando você pensa em Nova York, porque são todos os continentes ali na mesma cidade, se acotovelando no metrô, nas situações todas, e culturalmente ela é muito rica, né? É um dos lugares mais ricos do mundo culturalmente. Então eu gosto muito de Nova York. Sempre tive uma ligação muito forte com a cidade. A minha esposa e minhas filhas, acho que tem também uma ligação especial, mas menos do que eu. Agora, eu não me incomodo muito com frio, né? Porque eu acabei passando boa parte do meu tempo nos Estados Unidos quando jovem, em Boston, que é uma cidade extremamente fria no inverno. E também fora do inverno, o verão é curto também, enfim, é mais frio do que calor. Mas, então eu não me incomodo muito com frio. Agora, eu sei que a Tânia, ela, por ter uma ligação muito grande assim com a natureza, ela precisa estar
em contato com a natureza, né, e tal, ela se incomodava mais com o frio. E não era só isso. Eu acho que a razão principal que fez a gente efetuar essa mudança foi realmente a pandemia. A pandemia castigou bastante Nova York e ela está sentindo reflexos disso até hoje, né? A gente sabe bem que a cidade ainda não se recuperou da maneira como ela funcionava antes da pandemia. A pandemia foi muito, muito, muito dura com Nova York, porque tudo fechou. Além disso, um frio intenso, mas Nova York acabou perdendo muito do dinamismo ali, porque tudo fechou. A Broadway fechou, né? Eu lembro que eu fui lá tirar umas fotos na Broadway, isso era, sei lá, em julho ou agosto de 2020, e, cara, parecia cena de filme de terror, assim, não tinha vazio, ninguém, né? Ninguém na Times Square, assim, era vazio, era assustador. E então, assim, a gente tentou segurar o máximo lá. Quando chegou em outubro, que aí o frio já vai apertando de novo, porque vai chegando o inverno, né, tá no outono, mas vai chegando o inverno, a Tânia virou para mim e falou, olha, eu não vou aguentar ficar no inverno aqui num espaço reduzido, porque Nova York realmente é tudo muito mais caro, você vive em espaços menores, né, porque tudo lá é caro demais, então fica todo mundo apertado, eu trabalhando de casa, as meninas estudando em casa, a Tânia também trabalhando de casa, então a gente tinha que sempre ficar negociando espaço ali para a gente poder ou trabalhar ou estudar, e sem poder sair na rua, porque não tinha nada aberto, então, e um frio louco. Aí ela falou, olha, não sei, ou a gente sai daqui ou eu vou ficar louca. E foi também uma decisão que teve muito a ver com a escola, né? Eu tenho um irmão que mora aqui em Weston, que é na Flórida, né? Já há 16 anos. É um primo irmão, é um primo que foi criado comigo. E ele mora aqui já há 16 anos, e aí a gente começou a conversar, e eu falei, pô, de repente a gente pode ver como é que está a situação lá na Flórida. E a situação na Flórida estava um tanto diferente, acho que você também sentiu isso com a mudança, porque na Flórida estava muito diferente, né? Em estados como a Flórida, o Texas e tal, a pandemia rolou, o lockdown rolou também, mas foi algo muito mais... Foi uma abordagem diferente, né? De como... foi uma abordagem diferente, exato. Isso é uma boa visão que você teve. Foi uma abordagem diferente. Então, quando a gente chegou aqui, antes da gente chegar aqui, a gente já viu que as escolas que a gente começou a pesquisar estavam funcionando. Normalmente, claro que com todas as medidas de segurança, isso e tal, mas funcionando normal. Isso antes da vacina a gente está falando, né? E aí, assim, as escolas funcionando normalmente, algumas coisas fechadas, mas outras também funcionando com limitações, mas funcionando. Então a gente falou, cara, vamos para um espaço maior, né? Porque com o que a gente pagava de aluguel lá em Nova York, dava para pagar, e ainda sobrava dinheiro, dava para pagar um espaço bem maior na Flórida. Então a gente tomou essa decisão, as meninas se adaptaram super bem e muito rapidamente, então foi uma mudança que teve como um agente forte o fato da pandemia ter sido muito dura em Nova York mesmo. Cara, eu tô adorando esse papo, porque assim, pra mim mostra que, pô, de novo, você é um ídolo, eu te ouço desde criança, né? Mas, cara, no fim, assim, você é gente como a gente, né? Cara, mas é isso, né? As angústias, né? As decisões que tem que tomar de escola dos filhos, etc, né? Então, tá sendo muito, muito prazeroso essa conversa. E nessa linha, Jair, eu queria entender o seguinte: o que você teve que mudar ou adaptar no seu estilo de vida aqui nos Estados Unidos, né? Você mencionou, no Brasil, obviamente, a gente tem um certo nível de suporte, etc, aqui, né? Levar a criança... O que você teve que adaptar e o que foi mais difícil, né? Eu brinco que, assim, né? Todo mundo, ou várias pessoas vêm morar fora e põe foto, põe não sei o que e tal, mas ninguém coloca foto de, assim, cortando grama, lavando roupa no final de semana. Fala, isso a Globo não mostra, né? Mas é a vida aqui, entendeu? A vida aqui é essa, assim, tem os prós, né? Mas tem também essas coisas que a pessoa tem que estar preparada para vir morar aqui. Exato, é um outro
approach, né? E é o que você falou, você tem que se adaptar. Então, assim, cara, na minha experiência, né, como eu falei bastante dos motivos, essa coisa da gente aproximar a família, como era um dos objetivos principais, a gente já sabia, e eu acho que ajudou muito o fato de eu ter morado aqui durante 4 anos quando fiz faculdade, 4 anos e meio em Boston, né? Então eu já sabia qual que era o esquema, sabia que aqui você... Porque no Brasil, cara, a gente tem essa cultura do trabalho doméstico ser algo que você terceiriza muito quando você tem uma condição mais privilegiada, né? Então o trabalho doméstico acaba sendo bastante terceirizado e isso é comum no Brasil, né? Aqui, e aí isso faz até também com que, por ser comum, o trabalho doméstico ele tem uma remuneração menor, infelizmente, né? E até mesmo uma valorização, não só financeira, mas tem uma valorização menor, né? E aqui nos Estados Unidos é o contrário, né? Aqui o trabalho doméstico, como muitas vezes ele não é terceirizado, porque as próprias famílias, né, se organizam para efetuar esse trabalho doméstico. O trabalho doméstico eu digo do dia a dia, de limpar a casa, de limpar o banheiro, de lavar louça, de lavar roupa. O trabalho doméstico terceirizado nos Estados Unidos, ele é mais caro. Ele é mais valorizado. Então, assim, é uma diferença aí, talvez até cultural, que a gente tem que lidar. Então, assim, isso como eu já tinha morado aqui, eu já sabia, né? Mas obviamente que existem os desafios, né? Porque tanto eu quanto Tânia, a gente sabe assim que as meninas vão para a escola e a gente, né, manda, por exemplo, almoço para elas, né, para levar para a escola, na lancheira. Então a Tânia acorda super cedo, faz o almoço das meninas e tal, e põe ali, aí a gente leva as meninas na escola, pega na escola, aí tem que levar no balé, tem que trazer do balé, tem que trazer de todas as outras atividades, além do nosso trabalho que a gente tem que fazer e tal. Então isso é desafiador, mas ao mesmo tempo, cara, hoje em dia acho que a gente já se acostumou a essa nova realidade, que para a gente tem sido extremamente importante. Então hoje em dia já não é mais aquele, não é tão trabalhoso. Você consegue coordenar depois de um tempo. E claro que também a gente acaba contando com alguma ajuda semanal, né? Uma vez por semana vem uma pessoa aqui em casa que ajuda a gente a limpar a casa e tal. Mas esses são alguns dos desafios. Agora, cara, assim, tem a adaptação, né, da linguagem, porque eu já tinha estudado aqui, a Tânia já sabia um pouco de inglês, mas quando você vem morar mesmo, cara, que você vai lidar com as pessoas ali falando o tempo todo em inglês, você tem dificuldade com a língua, né? A não ser que você tenha sido alfabetizado em inglês, que não foi o meu caso. Foi o caso da minha irmã, por exemplo. Minha irmã estudou num colégio americano em São Paulo, então ela tinha um inglês, tem ainda, né? Um inglês muito melhor que o meu. Mas eu me viro, eu falo inglês bem e tal. Nossa, agora, as meninas chegaram aqui. A minha mais velha ainda falava um pouquinho, a mais nova não falava nada, então foi um desafio grande, mas isso também foi importante, porque ela soube que com o nosso apoio ali, a gente estava sempre ali apoiando, sempre falando, espera, e para quem chega em qualquer país estrangeiro, né, que a língua é diferente, as pessoas falam, puxa, meu Deus, acho que não vai dar certo. E a criança aprende em 3 meses. É isso aí. É impressionante. A gente acha que não vai rolar, mas você espera 3 meses, a criança já está falando. Em 6 meses, ela já está, tipo, fluente. Você nem se preocupa mais. Então tem esses desafios, cara, assim, mas eu e Tânia, mais uma vez vou falar isso, eu e Tânia, a gente gosta de se propor desafios, porque a gente sente que as nossas almas, elas se alimentam também desses desafios, a gente não ficar muito acomodado numa situação onde a gente vai ficando meio desinteressado com as coisas. Então, o desafio é sempre bom porque dá uma chacoalhada, inclusive na nossa parte profissional, né? Bacana.
Então, me conta um pouco desse lado startupeiro, então, que Mesh Melody, é isso? Marshmelody, né? Marshmelody. Marshmelody é também, assim como Imigrantes, é um trocadilho aí com marshmallow e melody, né? Então, Marshmelody. Cara, vamos lá, eu acho muito importante falar disso, porque também foi uma iniciativa que eu já vinha pensando há muito tempo, né? Porque a música, ela tem, a música no universo digital, ela tem uma atuação muito importante, muito grande, né? Em todas as revoluções digitais que a gente acompanhou nos últimos tempos, sempre, a música invariavelmente é sempre a primeira a participar dessas revoluções. Porque é de interesse quase que global e universal, né? Todo mundo gosta de música. Você pode discordar dos estilos, mas todo mundo gosta de música, né? É difícil encontrar alguém que não goste de ouvir música. Então a música, ela está sempre presente. E assim, cara, eu já vinha pensando nisso há muito tempo. Quando chegou a pandemia, eu já trabalhava remotamente, né? Porque na minha decisão de, em 2017, vir para os Estados Unidos, isso eu conversei com o Simoninha, com os meus outros sócios no Brasil, e falei, tô indo porque eu faço a parte criativa e eu sinto que eu posso fazer isso de qualquer lugar do mundo. Não preciso estar presencialmente, a não ser para uma ou outra questão, mas assim, tipo, geralmente a maior parte das coisas que eu faço para a produtora, né, o meu papel na produtora que eu tenho, que é a S de Samba, é sempre a parte criativa. Então eu já estava trabalhando remotamente, coordenando a minha equipe lá no Brasil de longe. Então eu já estava muito adaptado a um sistema de trabalho que as pessoas tiveram que se adaptar na correria durante a pandemia. Então, para mim, isso já estava tranquilo. Só que, ao mesmo tempo, cara, quando chegou a pandemia, eu comecei a ver vários amigos meus, músicos, tendo as agendas todas desmarcadas. Todos os shows desmarcados. Eu, como estava mais focado na produção e estava fazendo menos shows, mas eu também tive show desmarcado em Nova York, no Brasil. Tive alguns shows desmarcados. Mas alguns amigos meus, cara, começaram a passar muita dificuldade com essa coisa de, tipo, fecha tudo, não tem mais show para ninguém mais faz show. Mesmo com aquela situação de tentar trazer as lives, muitos amigos não tinham como ficar fazendo live e se sustentando. Muitos foram fazer outras coisas e tal, temporariamente. E muitos se voltaram para a produção. Tipo, músico que estava mais acostumado a ir para a estrada, né? Quando a gente fala músico de estrada, é aquele músico que acompanha os artistas nos shows, então tem uma agenda grande de shows. Esses caras decidiram voltar para casa, montar um estúdiozinho em casa e começar a produzir. Então eu comecei a falar com os amigos meus, né? Que hoje em dia são os meus sócios na Marshmelody, e a gente acabou montando, e esses meus sócios, eles trabalham nos gigantes de tecnologia aqui nos Estados Unidos, e a gente começou a conversar sobre a possibilidade de aproveitar essa força produtiva que estava agora em casa, né, os músicos criando em suas casas e tal, e falamos assim, vamos montar um catálogo de stock music. Então, para quem não sabe o que é stock music, essa nossa startup, ela não é um catálogo tipo o Spotify, para você entrar lá e ouvir música, né? O Spotify já faz isso muito bem, Apple Music, Tidal, enfim. A gente decidiu montar um catálogo onde a gente faz produções inéditas de trilhas para a pessoa usar a música e não simplesmente só ouvir. Então, se você é criador de vídeos, de podcasts, de conteúdos, enfim, audiovisuais, você assina a Marshmelody, que já tem um catálogo gigante de músicas e trilhas e sound effects, e aí você tem acesso ao catálogo e aí você usa essas músicas para sonorizar seus vídeos das redes sociais, do YouTube, os seus podcasts, sem se preocupar com direito autoral, porque, né, quando você assina o catálogo, você já tem esse direito autoral liberado para você poder usar aonde você quiser. Então, esse não é um formato novo, né? Isso já existe, já tem, principalmente aqui nos Estados Unidos, já tem alguns catálogos que são bastante conhecidos, como a Artlist, a Epidemic Sound e tal, mas a gente decidiu fazer um negócio mais genuinamente
Global Brazilian, ou seja, música global, tem de tudo lá, tem todos os estilos que você queira, né? Tem música, por exemplo, para Halloween, que foi agora, música para Natal, música para os seus vídeos de comédia, de suspense, de emoção, mas a gente sempre traz esse tempero brasileiro, porque são muitos produtores brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, mas sempre com essa carga cultural brasileira. Então esse é um dos nossos diferenciais. A gente lançou a plataforma o ano passado, então é uma startup super nova. A gente ainda está fazendo vários ajustes, estamos atrás agora de investimento, porque chega um momento na vida da startup que se você não tem um investimento pesado, né, ela acaba não indo para frente, não dá para escalar, exatamente. Então a gente está nessa fase de busca de investimento e eu tenho feito, cara, agora um trabalho muito focado no impacto social, né, algo que eu já vinha querendo fazer há muito tempo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou fazendo um trabalho muito importante, principalmente com produtores que trabalham com as pessoas em comunidades, por exemplo, no Brasil, comunidades mais carentes, né? Então agora, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho com um grupo de produtores que trabalham com comunidades carentes lá em Belém do Pará, para a gente preparar e treinar alguns músicos dessas comunidades para eles começarem a fazer, eles e elas, né, começarem a fazer trilhas que a gente possa encaixar em séries, em publicidade, em filmes, porque geralmente nas comunidades você tem muito essa coisa do tipo, vamos tentar buscar uns artistas que tem lá, né, uns músicos que podem ser artistas, que isso é muito legal também, mas não tem muito essa coisa do tipo, olha, você pode também sobreviver fazendo trilhas, né? Então, assim, comerciais ou filmes hoje em dia que tenham a ver com a Amazônia, que tenham a ver com as favelas brasileiras, por que não utilizar esses músicos que são dessas comunidades para fazerem as trilhas desses filmes, dessas campanhas? Então, eu estou muito envolvido em criar um projeto que a gente já está criando, junto com o G10 Favelas, lá no Brasil, de formação desses músicos e dessas musicistas das comunidades, para a gente poder jogar e dar vitrine para eles também. Primeiro através da Marshmelody, mas também encaixando esses produtores em campanhas publicitárias, em filmes, onde eles mesmos possam fazer as trilhas, né? Cara, mais um projeto super legal, parabéns. Parabéns. Pô, muito obrigado. Muito obrigado. Quem puder, quem souber, quem quiser ajudar aí, enfim, a gente tá, como eu falei, a gente está em busca de investimento, mas obviamente quem quiser utilizar a plataforma, ela já está no ar, já está rolando, já tem um monte de coisa legal lá para você pegar. É um app, um site, como que o pessoal usa? Site. É um site, tá bom. É um site, é uma plataforma que você assina. Então você assina lá, é só acessar www.marshmelody.com, marshmelody.com. E aí você tem lá, é super acessível, é um preço muito acessível para você assinar tanto anualmente quanto mensalmente. Então ajude a gente aí a botar esse empreendimento para rodar, porque startup, cara, o Juliano, você deve saber muito bem, porque você deve entrevistar muitos empreendedores, e ainda mais porque ela foi montada aqui nos Estados Unidos, né? Então, para você empreender, realmente você precisa da ajuda de todo mundo, né? E isso é um negócio que eu tenho aprendido, assim, startup é algo que também demanda muita resiliência, muita paciência, investimento, tempo, mas quando se faz com amor e carinho também não tem como dar errado. E você tem um propósito bacana por trás também, então tenho certeza que vai dar certo. Pô, muito bom, muito bom. Jair, cara, eu podia ficar mais umas 5 horas aqui, eu tô adorando esse papo, mas eu quero respeitar o seu tempo. Não, pô, tamo junto. Só pra gente finalizar, tenho 4 perguntas que eu brinco que são as rapidinhas, né? Então, te faço 4 perguntinhas, aí me diz aí meio que a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Tá. Que você ainda, né, estando 5 anos fora, o que você ainda sente falta do Brasil? Ou o que você mais sente falta do Brasil? Roda de samba? São muitas coisas, né, cara, que a gente sente falta. Olha, eu sinto muita falta da família que eu tenho lá,
né? Minha mãe, por exemplo, está lá, minha irmã, meus sobrinhos, né? Meus cunhados e tal. Mas assim, durante a pandemia foi mais difícil porque minha mãe não podia vir para cá, minha irmã também não, os pais da Tânia, as irmãs, enfim. Mas agora minha mãe tem vindo. Eu ia falar que o que eu mais sinto falta é da comida da minha mãe. Isso é uma brincadeira, porque eu sinto mais falta dela do que da comida dela. Mas agora ela tem vindo com uma certa frequência e minha mãe cozinha muito bem, né? Minha mãe é uma cozinheira já deixa as quentinhas congeladas. Exato, ela é uma cozinheira de mão cheia, Dona Claudine, teve restaurante lá no Brasil durante um tempão, faz uma feijoada incrível, é a feijoada da Clô, né? Minha mãe chama Claudine e ficou muito famosa ali em São Paulo, na Granja Viana, e agora aqui nos Estados Unidos também é a feijoada da Clô. Mas eu sinto falta, olha, eu vou dizer um negócio que eu sinto falta no Brasil, de uma coisa que eu acho que está ficando rara, inclusive no Brasil, que era aquela famosa gentileza brasileira, a alegria brasileira. E infelizmente, eu acho que nos últimos anos, com essa polarização que aconteceu no mundo inteiro, mas que no Brasil também pegou forte, eu sinto falta, até quando eu vou para o Brasil hoje em dia, de perceber aquela gentileza genuína que a gente muitas vezes percebia nas pessoas, né? E as últimas vezes, por exemplo, que eu fui ao Brasil, que não faz tanto tempo assim, né? Fui agora no meio do ano, vou de novo agora no fim do ano. Estou sempre indo para o Brasil. Mas eu percebi as pessoas mais defensivas, sabe? Mais nessa coisa de tipo, puxa vida, o que você veio falar comigo? Você veio me atacar? E muitas vezes... As pessoas estão mais agressivas, né? Uma agressão que é uma agressão incômoda, cara, que não é aquela coisa... claro que a gente convive num país, né? Acho que o Brasil... as pessoas acabam tendo que conviver com uma certa insegurança em relação à violência, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você... conversar com alguém que não é violento, que não está ali para te assaltar, mas você vai conversar com a pessoa e a pessoa se põe na defensiva e às vezes demonstra uma certa agressividade. Então assim, eu sei que isso pode ser passageiro, né? E sei que o povo brasileiro é maravilhoso, enfim, mas eu sinto falta, respondendo a tua pergunta até com uma certa demora, eu sinto falta dessa gentileza no Brasil, que eu sei que existe nas pessoas, mas que as pessoas estão tão na defensiva que acabam escondendo essa gentileza e que eu acho que é essencial que a gente volte a demonstrar o amor, o respeito pelas opiniões alheias e trazer aquela alegria que é tão associada ao brasileiro, né? Tomara que a gente reencontre essa gentileza, cara. É verdade. Porque faz parte da nossa cultura. Exato. Eu concordo contigo. E assim, só para complementar, né? Para quem acompanha o meu Instagram ou o TikTok dos Grandes Pequeninos, meu Instagram é Jair Oliveira. Você vai ver lá que há algum tempo atrás, agora no meio de outubro, eu coloquei um post que aconteceu em Nova York, que geralmente é uma cidade que também é associada a essa coisa dinâmica, tá todo mundo na correria e muitas vezes as pessoas são mal-humoradas, mas eu coloquei esse post justamente porque eu e Tânia, a gente ficou tão tocado com a reação de uma moça que estava trabalhando numa agência dos Correios, né, do Post Office, lá em Nova York, e que ela atendeu a gente com tanto amor, uma desconhecida, que atendeu a gente com um amor absurdo. A gente voltou lá depois para agradecê-la. Eu fiz um vídeo com ela, e a mensagem desse vídeo, eu tenho recebido tantas mensagens positivas em relação a esse vídeo, que a mensagem era: vamos espalhar o amor, vamos espalhar, não importa para quem você... a ideologia que você siga, enfim, eu acho que o lance, todo mundo se une pelo amor, né? Então isso eu acho que é importante, recuperar essa gentileza. Legal. E o que você descobriu aqui e que agora você não vive sem? Olha, eu acho que eu posso afirmar que foi essa aproximação que eu tanto falei aqui, essa proximidade com a nossa família,
que agora, não importa onde a gente esteja, não é um negócio dos Estados Unidos, é algo que a gente encontrou aqui nos Estados Unidos, mas que a gente vai levar para todos os outros lugares onde a gente estiver, que é essa aproximação da família, essa aproximação do amor familiar, de como isso hoje em dia é importantíssimo, quer dizer, sempre foi, né? Mas hoje em dia a gente percebe o quanto a gente tem que valorizar cada vez mais isso, tanto eu quanto Tânia, quanto as nossas filhas. A gente entende que isso foi um movimento que a gente fez e que o resultado disso foi espetacular. E para isso você não precisa sair do país. É que para a gente aconteceu nessas condições, de sair do país. Mas isso você pode tomar a resolução de fazer hoje aí na sua casa. E eu acho muito difícil que você se arrependa se você tomar essa decisão. Então, para mim, é algo valiosíssimo, essa proximidade que a gente se propôs e que a gente tem aprendido cada vez mais com ela aqui e que a gente vai levar isso para qualquer outro lugar. Bacana, bacana. Minha terceira pergunta, eu vou dar uma mudadinha nela. Geralmente eu pergunto, né, pro empreendedor qual conselho que ele dá para quem quer empreender nos Estados Unidos. Mas para você eu vou perguntar o seguinte: que conselho você dá para aquele músico brasileiro que está independente, que está começando, que sonha em ter uma carreira aqui? Boa. Olha, eu sempre achei, né? Eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, tanto que vim estudar aqui e tudo. Mas não, assim, eu acho que aqui tem os problemas, óbvio que tem, e são inúmeros, a gente sabe disso, são inúmeros os problemas. Alguns problemas até muito parecidos com o que a gente vive no Brasil. Mas eu sinto que os Estados Unidos, eles sempre tiveram uma preocupação com as liberdades, né? E dentro dessa preocupação com as liberdades está também a liberdade de empreender. Cara, eu sempre tive a sensação, posso estar tremendamente enganado, mas eu sinto que no Brasil, acho que a gente está tão acostumado, isso vem mudando agora, mas a gente está sempre tão acostumado com certas burocracias, com certas dificuldades nessa área do empreendedorismo, que passa a impressão para boa parte das pessoas que quando alguém se dá bem, é sempre por conta de outros motivos. A explicação mais viável, né? Sempre, não, porque teve que molhar a mão de alguém, não, porque teve que fazer alguma coisa que eu não estou disposto a fazer, ou que teve que se corromper. Eu acho que em alguns casos, né, isso existe, mas em muitos casos a pessoa já vai para o empreendedorismo no Brasil sabendo que vai ter uma série de dificuldades, uma série de burocracias, que não sei o que, não sei o que. Nos Estados Unidos tem também uma burocracia, a gente sabe, mas em alguns aspectos, esse empreendedorismo ele é incentivado, né? As pessoas chegam aqui e falam assim, se você tem uma boa ideia, se você está disposto a trabalhar e arregaçar as mangas, vai em frente, que, você vai conquistando aí uns caminhos e tal. E eu acho que para um músico não é muito diferente, né? Então, assim, eu não tenho conselhos, porque eu ainda estou aprendendo também a fazer isso aqui. Tenho agora voltado a fazer shows aqui, né? Estou fazendo uma festa chamada Partiu Brasil, Partiu de Party, né? De festa, PARTYU Brasil. E que eu reúno várias linguagens artísticas, a gente faz lá uma jam com muitos músicos, mas também chamo uns pintores para pintar ao vivo, um pessoal para dançar lá enquanto a gente toca, um pessoal de capoeira, chamar um pessoal para recitar poesias, enfim, várias linguagens artísticas acontecendo ao mesmo tempo. E tô vendo assim que aqui nos Estados Unidos, tanto em Nova York, onde eu morei por 3 anos, como aqui na Flórida, tem muito músico bom. Muito. O Tomate, por exemplo, né, que era lá da banda do Jô, um grande guitarrista, está morando aqui em Miami. Então tem muitos músicos bons, né? Tenho trabalhado com músicos fenomenais aqui, o Boca Melodia, o Marrom, o Pantera, o Victor Sima, enfim, muita gente legal. E assim, eu acho que você tem que estar disposto àquilo que eu falei da abertura para o universo,
né? Se você quer sair dessa zona de conforto e enfrentar uma situação onde você vai ter muitas dificuldades, você vai ter a dificuldade da língua, a dificuldade da cultura, às vezes até um certo preconceito, porque mesmo a gente sabendo que aqui nos Estados Unidos, né, existe muito esse papo em torno da inclusão e tal, tem muito preconceito contra o latino, contra o brasileiro, enfim. Mas se você está disposto a enfrentar isso e tentar uma carreira aqui, eu acho que você tem que vir com um certo planejamento, não dá para vir na doida, né? Eu acho que tem que ter um certo planejamento, você entender onde você quer morar, como que você quer morar, né? Se você realmente quer uma certa condição melhor de trabalhar aqui, você tem que passar por um processo de entender que visto que você pega, para você não ficar ilegal, né? Tem uma série de questões, a questão tributária, se você está querendo passar muito tempo aqui. Então, enfim, tem um certo planejamento que você tem que fazer. E aí chegar aqui, meu irmão, e se você tem talento, e se você acredita no que você faz, é começar a fazer networking, olha, tem muita coisa hoje em dia que eu vejo acontecendo com networking no Instagram, das pessoas mandando mensagem para os outros no Instagram, e músico, né? Eu sinto isso, assim, eu sinto que os músicos estão sempre muito dispostos a ajudar uns aos outros. Nem sempre é verdade, mas tipo, eu tenho visto muito dessa corrente do tipo, pô, vou indicar não sei quem, porque acabou de chegar, enfim. Então você tem que fazer esse networking, mesmo que você não conheça ninguém, comece a pesquisar aí no Instagram, nas redes sociais, vai mandando mensagem para as pessoas, porque isso é importante, esse networking. Então assim, cara, é ter planejamento, é ter disposição, porque precisa realmente ter disposição, ter paciência, porque não é algo que vá... Muita gente, acho que você sabe bem, né, Juliano, chega aqui nos Estados Unidos e fala assim, pronto, cheguei na terra das oportunidades e acho que 6 meses eu estou fazendo uma grana. E às vezes não é assim, né? Tem que arregaçar as mangas, né? Tem que arregaçar as mangas. Tem muitas oportunidades. Se você realmente começa a fazer um dinheiro, eu acho que aqui você consegue juntar uns valores para ter uma vida razoavelmente boa e tal, mas demora, né? Demora. Então, assim, é ter resiliência, paciência e se abrir com todo o respeito que você tem a você mesmo. Então é se conhecer e saber o quanto você está disposto a enfrentar esse desafio. Para a gente tem sido gratificante, para a gente tem sido muito gratificante. Para algumas pessoas chega aqui, não é aquilo que esperavam e aí voltam e tal, mas, cara, sempre com amor e com respeito dá certo, né? Não importa a decisão que você tome. Boas dicas. E por fim, Jair, tem algum filme, um livro ou um podcast que você quer deixar de dica para quem acompanha a gente aqui? Olha, sim, eu acho que tem sempre boas dicas, né, de leitura, cara. Eu vou puxar... eu vou dar um livro, vou dar uma dica de um livro. Deixa eu só abrir aqui para não falar o nome errado do livro, mas tem um livro chamado The Artist Way, que eu acho que é eu acho que é o caminho do artista em português. Enfim, procure aí. Em inglês é The Artist's Way. The Artist's Way, da Julia Cameron. É um livro que é o caminho do artista, eu acho, né? O Mux está falando aqui pra gente. Obrigado, Mux. Mas assim, em inglês é The Artist's Way, da Julia Cameron. Esse livro é interessante porque fala muito sobre criatividade. E não fala sobre criatividade só para o artista, apesar de chamar o caminho do artista. É porque, na verdade, ela traça esse caminho que geralmente é associado ao artista para qualquer pessoa desenvolver a criatividade. E eu acho que a criatividade é um dos pontos também para você empreender bem. Não importa a área. Você tem que ter criatividade, né, quando você vai empreender em qualquer área. E na área artística, então, nem se fala. E nesse livro, ela apresenta um método
né? Que eu acho um método muito interessante de como desenvolver a sua criatividade. Então vale a pena ler, porque eu li esse livro, agora estou relendo algumas outras partes, e ela inclusive sugere que a gente faça, até mesmo como um exercício de meditação, que a gente escreva diariamente algumas páginas, diariamente, não importa o que seja, para você começar a acessar a tua criatividade de uma outra maneira. Então vale a pena ler esse livro. Agora, eu queria também dar uma outra dica de livro, se for possível, que é o 1984, né, o clássico do George Orwell, que é esse autor inglês. Esse livro é espetacular, é um livro referência para mim em muitas coisas. Tem um outro livro fantástico dele que também tem vários livros fantásticos dele, mas o Animal Farm, que também é do George Orwell, também é muito, muito legal e comunica muito com o que muito atual. É muito atual, comunica muito com o que a gente vive hoje em dia. Só que o 1984 é uma obra-prima que eu acho que todo mundo tem que ler, porque realmente é uma história sensacional e também perigosamente atual, né? Então vale a pena ler também o 1984 do George Orwell. Excelentes dicas. Pois é, e aí você tinha me pedido filme, né? Filme. Não precisa ser os 3, era um ou outro. Se você tiver tudo bem. Se não tiver, a gente fica só nos livros, tá tudo certo. Olha, você sabe que eu acho que se eu não fosse músico, eu seria cineasta, cara. Porque eu gosto muito de cinema, muito. Vou ao cinema pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana eu vou ao cinema. Geralmente vou duas, tem semana que eu vou até 3 vezes. Então eu gosto muito de cinema. E eu assisti um filme ano passado que eu fiquei tão feliz de saber que era um filme dirigido por um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos. É um filme chamado 9 Dias, 9 Days. É um filme lindo, dirigido e escrito pelo Edson Oda, que é um cara jovem, ele é jovem de tudo, ele é de São Paulo, o Edson. E acho que deve estar morando em Los Angeles já há algum tempo, e ele fez esse filme fantástico. O filme, na verdade, é uma ficção científica, mas nada convencional, onde a história principal existe um cara, é como se fosse um purgatório, onde o cara seleciona umas almas, durante 9 dias ele fica analisando quem que vai para a Terra, né, viver e quem que não vai. Então, mas é de uma maneira nada convencional. O filme é lindo. Eu saquei que era de um brasileiro durante o filme, porque eu vi algumas cenas que falavam, cara, isso aqui é em São Paulo. Alguma cena. O filme todo ele se passa num outro lugar, não é em São Paulo. Mas tem umas cenas que você vê que você fala, caramba, isso aqui é em São Paulo. Então, quando eu cheguei em casa, fui pesquisar, é desse Edson Oda, com a trilha oh, caramba. Oh, meu Deus do céu, agora esqueci o nome dele. Oh, meu Deus, Antônio Pinto. Oh, caramba, me fugiu o nome, talentosíssimo Antônio Pinto. E é um filme sensacional, eu gostei muito, é um filme lírico, muito bonito, achei muito bom. E um filme que eu vi esse ano, acho que um dos melhores que eu vi esse ano, foi um filme chamado Everything, Everywhere, All at Once. É um filme louco, também muito, muito interessante, que é um filme sobre multiverso, mas é feito de uma maneira tão incrível que vale a pena assistir. Eu não sei o nome em português, mas Everything, Everywhere, All at Once. É um filme muito bom. Esses 2 filmes eu acho que valem a pena assistir. Que bacana, dicas super boas. Diga. Não, e aí agora, podcast. Você falou do podcast, eu vou indicar o Imigrantes, que Opa, obrigado. Incrível. Não, e eu quero falar, inclusive, porque até o começo desse ano, talvez a gente retome, talvez não, a gente vai retomar em algum momento. Eu tenho um podcast também, que eu acho que é até interessante depois a gente conversar mais sobre ele,
Porque é um podcast chamado Numanice. Só que Numanice é Nyce. É de tipo New York City. É tipo Numanice. E eu comecei esse podcast quando eu estava morando em Nova York com um amigo meu, o Paulo Castilho, e a gente falava justamente da vida dos brasileiros em Nova York. A gente começou falando da vida dos brasileiros em Nova York. Então chamamos muita gente de várias áreas para falar da experiência de morar em Nova York, de se sustentar em Nova York. E aí durante a pandemia a gente mudou um pouco o foco e acabamos falando de várias outras coisas. Agora, acho que quando foi em março, a gente ficou com um tempo mais limitado, a gente entrou num processo de reformulação que está durando até agora, mas acho que daqui a pouco a gente volta aí com esse podcast, mas dá para você ouvir, tem lá no Spotify, tem no YouTube também, tem os episódios todos, chama Numanice, e tem o nosso Instagram também, que é Numanice, @Numanice. Ah, que legal, não sabia, cara. A gente vai colocar todos esses links aqui pra galera conhecer e eu com certeza vou ouvir também. E quando vocês retomarem, tô torcendo aqui. Quem sabe a gente não faz alguma coisa junto também. Claro, pô, sem dúvida. Vamos fazer a edição Numanice Imigrantes. Ó o colégio Ou aí. Imigrantes Numanice, né? É, fica legal, gostei do nome. Bom demais. Jair, cara, muito obrigado. Não tem nem palavras para agradecer aqui o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua franqueza em tocar alguns temas. Né? Obrigado mesmo de coração. Diz aí então onde o pessoal te acha, se tem um monte de rede social, etc. Onde você quer que o pessoal te ache? O jabá agora, YouTube, é o site da loja do Jair Oliveira, é tudo, manda ver. É isso aí, pô, obrigado. Olha, Juliano, obrigado pela conversa aqui. Para me encontrar é bem fácil, né? No Instagram eu tô como Jair Oliveira, porque eu não consegui no começo ali do Instagram pegar o Jairzinho. E eu uso meu nome artístico como Jair Oliveira, mas só para desmistificar, não tem nenhum problema me chamar de Jairzinho. Eu adoro ser chamado de Jairzinho também. Fiquei me contendo aqui a entrevista inteira, cara. Tinha que me falado antes. Aliás, para quem viveu essa época do Balão Mágico e para quem não viveu também, vai sair no começo do ano que vem um documentário muito especial do Balão Mágico, que foi rodado esse ano, vai sair o ano que vem. Vai ser um documentário muito legal, dirigido pela Tatiana Issa. Então, assim, você consegue me encontrar no Instagram, Jair Oliveira, @Jair Oliveira. O YouTube que eu gosto de divulgar é o dos Grandes Pequeninos, porque, cara, a gente põe muitos vídeos também da família lá, né? Tem lá as animações, os videoclipes animados, mas tem muito vídeo que a gente acaba colocando lá, então é youtube.com/Grandes Pequeninos. E no TikTok também, né? O nosso TikTok principal é o dos Grandes Pequeninos. Eu fico postando vídeo com a família, né, e tal. Muita gente tem falado, puxa, que legal que você coloca esses vídeos, né, mostrando aí o relacionamento entre vocês, né, o cotidiano e tal. E a gente realmente tem feito algumas coisas por lá. E para quem quiser acessar a Marshmelody e poder lá ver se faz sentido para você fazer uma assinatura e utilizar lá as músicas que a gente tem produzido, é marshmelody.com. Marshmelody.com, você acessa lá. Então é só me procurar. Saibam que eu mesmo respondo as redes sociais, então se eu não te responder é porque eu não tive tempo, agora se eu te responder fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Então me manda uma mensagem aí no meu Instagram principalmente, que aí eu dou uma olhada lá. Bacana. E depois a gente coloca o link também do YouTube do Grandes Pequeninos, do Marshmelody, para o pessoal poder, né, acompanhar também. Cara, muito obrigado. Eu fico extremamente feliz de ter feito essa conversa aqui com você, com o pessoal do Imigrantes. Parabéns pelo trabalho, porque eu acho que esse espaço aqui para as pessoas até poderem tirar algumas dúvidas com quem está aqui, né? Com quem saiu do país e que está vivendo uma outra experiência em um outro lugar. Eu acho que esse espaço é essencial, cara, porque a gente sabe, quando a gente saiu do Brasil, tem uma série de questões que você nem imagina como é que elas funcionam, e aí que você vai aprender aqui, muitas vezes você toma uma porrada. Então tendo um espaço onde
você possa comunicar às pessoas como que acontece, quais são os passos. Isso ajuda bastante e tenho certeza que, né, a gente tem uma comunidade brasileira gigantesca fora do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos nem se fala, é uma comunidade gigante. Então é bom aprender com as experiências dos outros para a gente não cometer os mesmos erros. Com certeza. Eu faço um gancho com a tua história do propósito, né, cara? Quando eu vim para cá, acho que, né, talvez como você, muita coisa eu não sabia, quebrei muita cara, errei muito, aprendi muito. Então acho que um pouco do que eu comecei o podcast é isso, é ajudar, né, quem está aqui enfim, nesse network, ouvir histórias, inspirar, tal, mas quem também tem um pouco desse sonho, desse desejo para pensar, saber, vir de olhos abertos, né, evitar cometer erros diferentes, né? Não vai fazer o mesmo erro que eu fiz, que você fez, ouve, que aprende e vai fazer erro novo. É isso aí, pô, parabéns pelo trabalho, irmão, muito bom. Obrigado. Então, Jair, obrigado de novo. Queria também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse episódio, né? Eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então o fato de você ter passado esse tempo aqui comigo, com o Jair, enche meu coração de orgulho, de gratidão, né? Você também me acha no Instagram, meu Instagram é @jg.julianogodoy. Também estou no YouTube, né? Também YouTube/imigrantes. Não tenho TikTok, né? Não sei fazer dancinha, não é minha praia, né? Mas a gente está lá. Manda comentário, sugestão, gostou do episódio, dá um like, compartilha. É isso aí, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Você falou, antes da gente dizer tchau mesmo, você falou aí de uma dica para os músicos. Você falou do TikTok. Isso é um negócio que eu tenho falado para vários músicos amigos meus. Se você ainda não tem uma conta no TikTok, músico, você que é músico, crie uma conta no TikTok. Não é para você ficar fazendo dancinha, não. É para você acompanhar o que está acontecendo de mais atual na música, porque o TikTok acabou se transformando numa rede social de tendência musical muito importante no mundo inteiro. Então essa é a minha dica para o músico, não só que quer vir para os Estados Unidos, mas para o músico que quer ter a cabeça mais aberta aí para o que está rolando na música. Abra uma conta lá no TikTok. Se você tiver filho ou filha adolescente, melhor ainda, porque aí você pede para ele ou para ela te dar uns toques aí do que está rolando, mas vale a pena estar na rede só para acompanhar o que está acontecendo. Isso aí, valeu! Que bacana! Valeu, Jair, obrigado, tchau, até a próxima, pessoal!